Olá, irmãos e irmãs em Deus, tudo bem com vocês? Eu sou a Paloma, esse é o canal Páginas de Luz e as páginas de luz são essas aqui, ó, a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. O propósito desse canal é fazer a leitura bíblica completa. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse. E eu quero lembrar a você que eu não sou uma líder religiosa, eu não estudei teologia, eu sou uma pessoa como você que quer ter o conhecimento da palavra, tá bom? Eu estou aqui com uma Bíblia infantil, a Bíblia da minha filha, então é uma Bíblia que tem a leitura mais simples, mais facilitada, para a gente conseguir entender melhor, tá bom? E lembrando que os vídeos são de no máximo 20 minutinhos, porque eu entendo que nós conseguimos fazer a leitura bíblica assim. Você pega uma porçãozinha do seu dia, 20 minutinhos ali do seu dia, e você consegue acompanhar, e nós vamos juntos até o fim. Eu já li a Bíblia uma vez, mas essa é a segunda vez e eu quero fazer isso junto com você, tá bom? Então nós vamos ali, ó, página por página, de forma direta. Eu não pretendo me alongar, eu não pretendo dar muita opinião. O que eu pretendo é que juntos a gente consiga chegar até o final. Então vamos lá, vamos começar. Se você perdeu o primeiro vídeo, volta lá e assiste. Nós iniciamos já em Gênesis e agora nós vamos dar sequência, tá bom? Então, nesse vídeo nós partimos aqui do capítulo, nós estamos no capítulo 3 ainda, então Gênesis, nós ainda estamos no capítulo 3, nós estamos dando sequência ao capítulo 3, tá bom? E agora nós vamos retomar falando da parte que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Então, até aqui a gente viu a criação, a gente viu a desobediência, a gente viu o castigo, mas agora nós vamos ver o momento em que eles são expulsos do jardim do Éden. Vamos lá? Vem comigo, simbora, vamos, que Deus abençoe esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos proteja. Adão e Eva são expulsos do jardim. Então, o Senhor Deus disse o seguinte, depois que Deus ajudou Adão e Eva a se vestirem com pele de animais, porque eles perceberam que estavam nus. Agora Deus diz o seguinte para eles: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. O homem começou a conhecer o bem e o mal, porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida. Então, haviam duas árvores importantes no jardim do Éden: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Como o homem já havia comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, então aqui Deus diz: não posso deixar que ele coma do fruto da árvore da vida também. Ok? Então ele diz: ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Isso seria provavelmente irreversível. Então Deus já havia colocado que o homem ele morreria e não deveria comer então do fruto dessa árvore. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Então essa expulsão fica bem claro aqui. Tem a ver com o pensamento de Deus. Espera aí, ele já me desobedeceu. Eu não quero que ele me desobedeça de novo comendo dessa outra árvore, que é a árvore da vida. Por isso que eu vou expulsá-lo daqui. Ok? Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Capítulo 4. Caim e Abel. Adão, vivendo com a Eva, né, já tendo sido expulso do jardim, eles foram dar sequência na vida deles. Então, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida, a primeira gravidez dela aqui. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo?
Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então aqui Deus percebeu que ele tinha ficado nervoso e já tinha percebido que os pensamentos ruins já estavam rondando na cabeça dele. E o próprio Deus disse: não deixe esses pensamentos ruins te dominarem. Mas aí Caim disse a Abel, seu irmão: Irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Então aqui o que aconteceu? Um irmão ficou com raiva do outro, matou o outro, e nisso Deus diz que ele não poderá mais produzir nada. O que ele produzisse, o que ele plantasse, se ele colocasse semente, não ia nascer nada, não ia brotar nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu. Então ele fala: esse castigo é muito pesado, eu vou ter que viver por aí fugindo da presença do Senhor e as pessoas vão querer me matar, né? Sabendo o que eu fiz. Então Deus diz para ele: olha como Deus é bom. Isso não vai acontecer. Se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Então Deus ainda assim, mesmo ele tendo matado o irmão dele, Deus coloca aqui uma proteção, dizendo para ele assim: ninguém vai te matar, tá bom? Porque se alguém te matar, então morrerão 7 pessoas da família dessa pessoa, tá? Como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então, olha só, Deus fez ali um sinal em Caim. Se alguém te encontrar, não vai te matar. Colocou proteção em cima dele, mesmo ele tendo feito algo tão cruel. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Veja que eles ainda estão ali, né, pelo Éden. Porque Deus tinha expulso eles do jardim do Éden, certo? Então eles foram expulsos do jardim, mas aqui ele ainda estava pela região do Éden. Os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque, foi dando sequência na família. Lameque teve 2 mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Então foi dando sequência aqui. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Então, aquela maldição e aquilo que Deus tinha dito foi também sendo colocado sobre a família dele, de forma progressiva, digamos assim. 7 e Enos. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Os descendentes de Adão. Agora nós estamos no capítulo 5 de Gênesis. Então aqui nós tivemos a história de Caim e Abel.
E atentem-se pelo fato de que, mesmo ele tendo feito algo tão ruim, Deus colocou proteção sobre ele. Olha só como que Deus realmente ele é misericordioso. A família deu sequência. E agora nós vamos falar aqui dos descendentes de Adão. Então, o que que acontece? Aqui na Bíblia, agora nós vamos iniciar algumas partes que são de descendência, né? Quem veio de quem nasceu de quem. Nessas partes, eu vou ser um pouquinho mais rápida, tá bom? Para que não fique tão cansativo o nosso vídeo, tá? Lembrando que, independente, é cansativo ler a Bíblia. Não, mas nós temos que ler cada detalhe, cada vírgula, cada nome, tá bom? Só para você não estranhar se eu der um pouquinho de celeridade, né, nessas partes, para que o vídeo não fique tão, tão extenso, tá bom? Essa é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, imagine quantos, muitos. E morreu, aqui ó, Adão morreu com 930 anos de idade. Ele morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Vem comigo, não para não. Quando Maalalel tinha 65 anos de idade, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Continua, vem. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Matusalém dizem que foi o que teve vida mais longa. Vamos ver aqui. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Aqui na Bíblia nós temos o primeiro arrebatamento em Gênesis, que é o quê? A pessoa não morreu, ele foi arrebatado, Deus levou ele consigo, né? Então aqui diz que ele desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. 969 anos de idade. Muitos anos, hein? Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. Aqui ele passou uma profecia falando do filho dele, ó. O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas esse menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Segura! Segura! Chegou Noé na história. Noé chegou. E é por isso que nós temos que nos atentar que, por que a Bíblia traz genealogia, descendência, que é pra gente entender exatamente quando que alguns personagens chegam na história, alguns personagens importantes. E nesse exato momento de Gênesis, Noé chegou na história. Noé, você já ouviu falar, então guarda aí. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos, ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então aqui tá falando que chegou Noé na história e aqui já diz que Noé teve 3 filhos. E olha só, aqui diz, depois que completou
500 anos de idade. Se atenta, olha só. Você sabia que Noé teve filho depois dos 500 anos de idade? Pensa numa pessoa com 500 anos de idade. Ele viveu 500 anos. E a partir daí, ele teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Vamos ver se dá pra ir mais um pouquinho? Dá pra ir mais um pouquinho. Vou finalizar aqui com o capítulo 6. Vem. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Segura essa informação. Segura essa informação. Aqui no capítulo 6, Deus ele tem essa percepção de que os homens e mulheres eles estão fazendo o que ele mandou, que era o quê? Eles estavam, homem e mulher, criando muitos filhos e filhas, certo? Muitos filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas. Eles tinham vida longa. E aí Deus, nesse exato momento, fala, não, peraí. Eles são mortais e a partir de agora só vão viver até 120. Então perceba que antes os seres humanos, olha aí, a gente teve Matusalém que viveu quase 1000 anos. Ele viveu 969 anos. Mas aqui, a partir desse momento, Deus fala, os seres humanos vão viver só até 120 anos. Olha quanta informação legal a gente encontra em Gênesis. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Então aqui ele fala, né? Olha, lá naquela época tinha gigantes. Haviam gigantes. Imagina gigantes andando entre as pessoas. E eles eram os heróis daquela época e eles eram famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Segura! Aqui Deus diz, pela primeira vez aqui, diz, como que eu posso falar? Poxa vida, as pessoas elas estão fazendo coisas muito más. Não foi com esse propósito, né, que eu trouxe à vida os seres humanos. Então, lá na criação, Deus estava tão alegre com o que ele tinha feito, ele estava tão feliz com o que ele tinha feito, mas a partir daqui diz que ele está triste, porque as pessoas fazem coisas muito erradas e são muito más. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste que os criei. Sente a tristeza. A ponto dele querer que sumisse tudo, devia ser uma tristeza muito grande. Porque ele tinha ficado muito feliz com tudo que ele tinha feito. Então realmente deviam ser coisas muito pesadas. E nós vivemos isso. Às vezes a gente faz assim, às vezes a gente passa por situações que a gente fala, eu quero sumir, eu não... Era nesse nível que Deus estava. Mas o Senhor aprovava o que Noé fazia. Fechou o vídeo de hoje. Olha só, diante de tanta tristeza, o coração partido, Deus tem sentimento, por que é bom e importante a gente ler a palavra? Deus tem sentimento. Ele sente, ele fica alegre, ele fica triste. Ele sente. E aí naquela época, diante de tanta coisa ruim, ele notou que Noé... Opa, peraí. Tem um homem aqui que me agrada. Ele me agrada. Ele é como se fosse um alívio, ele faz coisas boas. Então Deus aprovava o que Noé fazia. Segura que a gente vai fechar esse vídeo com Noé. E a reflexão que fica para hoje é: você tem feito coisas que agradam a Deus? Que deixa Deus com o coração quentinho? Poxa vida, esse meu filho, essa minha filha me deixa com o coração quentinho. Lembre-se sempre disso. A gente está sempre falando dos nossos sentimentos. Senhor, o que eu sinto? Senhor, eu tô triste. Senhor, eu tô feliz. Senhor, eu tô com raiva. Senhor, eu tô frustrado. Mas fica com essa reflexão. Deus também sente.
Deus também tem sentimento. Deus também tem sentimento. Pensa um pouquinho também, sabe quando a gente fala de empatia? Você tá tendo empatia com Deus? Deus, se eu te entristeci, se eu cometi algo que te entristeceu, me perdoa, Deus. Se eu feri o teu sentimento, me perdoa, Deus. Que eu possa ser uma pessoa, um ser humano que te traga felicidade. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, mas que a gente possa refletir nos sentimentos de Deus. E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Continua comigo, vamos continuar junto. Aqui, ó, já passou, ó, 20 minutinhos, gente, já foi rapidinho. Rapidinho você fez a leitura da Bíblia junto comigo. Vamos seguindo. A gente chega lá, tem muita coisa linda, muitos ensinamentos pra gente ver, tá bom? Ó, Deus abençoe. Deus abençoe tua vida, tua família. Deus proteja você, Deus proteja você, Deus proteja a sua família também. Vem comigo! Segura na minha mão e vamos juntos. Muito obrigada pela sua companhia no vídeo de hoje. Muito obrigada pela tua vontade de seguir junto comigo. Eu te aguardo no próximo vídeo, dando sequência no capítulo 6. Que nós paramos aqui no capítulo 6, então no próximo vídeo nós vamos continuar no capítulo 6, nós vamos dar sequência em Gênesis e eu te aguardo lá. Grande beijo e até o próximo vídeo.